Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje é muito importante, que tem por título, anote, o julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. É a palavra de hoje. O julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. Estaremos falando nessa mensagem, que terá de 2 a 3 partes. Estaremos falando a respeito do pecado e da sua salvação. A salvação eterna. Como que está a sua posição com relação a Deus? Estaremos falando sobre isso. Como que Deus te vê? Como que Deus está olhando para você agora? Nesse momento, e você que me ouve também. Porque há pessoas, meus irmãos, que têm essa dúvida, se ela já foi perdoada ou não, se ela é salva ou se ela não é salva. Há essa dúvida. Por isso é muito importante você ter interesse em estar congregando para saber essas coisas, tomar conhecimento desse assunto. O julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito, parte 1. E para começar a entender tudo isso, nós vamos a Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, que fala de Adão e Cristo. Aqui nós temos uma pregação de Paulo acerca do julgamento entre o pecado e a salvação. As epístolas do apóstolo Paulo são pregações. Nós usamos a expressão, e vamos à carta do apóstolo Paulo. Mas na verdade ele estava pregando para uma igreja. Então o que a gente vai ler aqui no capítulo 5, a partir do verso 12, por diante, é a pregação de um homem de Deus. Eu vou falar para vocês, eu vou expor para vocês o que Paulo pregou, amando de Deus. E eu recebo você com olhos iluminados, seu coração aberto para receber as boas novas do Evangelho. Porque isso que vamos ler aqui é as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Aqui vai falar de duas pessoas. Adão e o seu ato, e o resultado e a consequência desse ato de Adão. E o ato de Adão foi a desobediência. Esse foi o pecado de Adão no jardim do Éden. Não foi porque ele estava adulterando, não foi porque ele jogou pedra no telhado da vizinha, não foi porque ele estava com amante e deixou a Eva passeando no jardim, não foi porque ele estava enchendo a cara, outra coisa pior. Foi justamente a desobediência. E a consequência dessa desobediência, a porta do Éden foi fechada. O acesso que ele tinha a Deus. Tem até uma canção que os religiosos cantam, porém não tem entendimento do que está cantando. A porta foi fechada do jardim do Éden. O acesso a Deus. Adão perdeu esse acesso. E tem uma canção que diz assim: e ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Então a porta estava fechada, veio Jesus e abriu a porta. Porque por causa de Adão, a gente perdeu o acesso. Aí vem Jesus e abre a porta. Tira o pecado de Adão, remove o pecado de Adão, para nos dar acesso à presença de quem? De Deus. Até um louvor que o religioso não sabe, não entende o que está cantando, a graça te dá entendimento. A graça te dá entendimento. Em o nome de Jesus. Embora eu não tenha uma bela voz assim, né?
Eu arranho, mas a gente chega lá. E Jesus Cristo, falando dele agora, veio e teve um ato também, obedeceu a Deus. Adão teve um ato, desobediência. Consequência, porta do Éden fechado, perdeu o acesso. Mas depois vem Jesus, esse obedece. E aqui fala do resultado dessa obediência do Senhor Jesus. Começando aqui em Romanos 5:12. Primeiro fala do ato de Adão, o resultado e consequência do seu ato. Em seguida vem o ato de Jesus, a sua obediência e o resultado desta obediência. Duas situações Paulo prega aqui: Adão e Cristo. Muita atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também entrou. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, não é a Bíblia que fala mal das mulheres, é a religião. O tema que tivemos semana passada nos ensinou que o pecado não entrou, a culpada não foi Eva do pecado ter entrado no mundo. Mas a religião fala isso. Fala ou não fala? A verdade é essa que está aqui. O pecado entrou no mundo e entrou por um homem, e esse homem se chama Adão. E juntamente com esse pecado o quê? A morte. Não se esqueça do que a gente aprendeu semana passada. Em Hebreus 2,14 diz: assim como os filhos participam de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A desobediência que estava em Satanás passou para a carne de quem? De Adão. É por isso que entrou o quê? A morte. Isso nós aprendemos no tema A Grande Hoste Celestial, parte 4. De uma forma larga, eu expliquei letra por letra, palavra por palavra. Porque o querubim, ele foi tirado da presença de quem? De Deus. Como diz o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, e foi lançado na terra. E Deus, ele fez Adão da onde? Do pó da terra. E quem foi lançado na terra? Satanás. Então Satanás tinha um corpo. O corpo de quem? De Adão. Através de um corpo entrou a desobediência, entrou a maldade. Tudo aquilo que estava no coração de Satanás passou para toda a carne. Mas também através de um outro corpo veio Jesus para consertar todo o estrago causado pela desobediência de Adão. Por isso que é muito importante você ter o tema A Grande Hoste Celestial. Para você entender isso, porque lá eu dei muitos versos, tá certo? Então a verdade é essa que está aqui. Não adianta você acreditar em uma outra coisa, que o pecado entrou através de uma maçã. Pastor, desde pequenininho me falavam isso, e o pecado entrou através de uma maçã. Eu até participei de uma peça de teatro na escola, e ficava lá uma cobrinha com a maçã na boca, pastor, enganando a Eva. Desde pequeno, a minha avó falava, foi a maçã, minha filha, maçã, foi por causa da maçã que entrou, foi por causa da Eva, foi por causa da serpente. Não adianta acreditar nessas coisas. Foi Adão que desobedeceu a Deus, e o fogo respingou sobre quem? Sobre Eva. Ele desobedeceu, e como ela estava lá junto com ele, foram os dois expulsos do jardim do Éden. E o resto da história você já conhece. Quando você anda, isso é importante falar, viu? Quando você anda com uma pessoa que a vida é um carrossel, que tem de um tudo, no sentido da carnalidade, dos desejos enganosos, uma hora vai sobrar para você. Uma hora você também vai colher.
E o discurso dessas pessoas, que a vida é um carrossel de situações carnais, eu sei o que eu estou fazendo. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Continue brincando no parque, meu filho. Uma hora a tua colheita vai chegar. Porque tudo que se planta, se colhe. Ouça o que eu estou lhe falando. Um dia a tua colheita vai chegar. Você que fala, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Sim, a vida é sua. Deus não proíbe você de nada. E eu vou falar mais sobre isso. Vamos ler aqui o próximo verso, 13. Porque até o regime da lei, havia pecado aonde? No mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há o quê? Lei. O pecado de Adão foi até onde? Até a lei. Até Jesus na cruz. Porque Jesus veio para cumprir o quê? A lei. Então a lei foi até a cruz. Adão foi o início de tudo. E Jesus Cristo foi o fim de tudo na cruz. Adão trouxe a consequência. E Jesus Cristo, o conserto do seu ato, da sua desobediência. Porque era injusto todos pagarem por um pecado que não cometeram. Porque eu não cometi nada no Éden para carregar um prejuízo desse nas costas para o resto da vida. É por isso que ninguém aqui mais é pecador. Todos nós estamos perdoados pelo sacrifício de Cristo. Não tem essa, vem aqui na frente pecador, etc e tal. Pastor, e quando a gente comete coisas erradas? Porque se o pecado deixou de ser, como estamos lendo, e as coisas erradas? Quando você comete, você está nas obras da carne. Você está dando vazão ao seu Adão, herança adâmica. Você está dando vazão à sua carne. Quando você fala mal dos outros, quando você mente, quando você rouba, quando você mata, quando você deseja vingança, quando você não perdoa, quando você semeia contenda, você está dando vazão à sua carne. Jesus, meus amados, nos livrou do pecado de Adão, mas não do teu Adão, da tua carne. Dessa carne aqui Deus não me livrou e nem te livrou. Por isso que cabe a você, como diz o livro de Romanos, alimentar o seu espírito e cumpre a ti dominar isso aí. Através da palavra de quem? De Cristo. Reinar em vida em o nome de Jesus. Infelizmente, e é triste dizer isso, tem pessoas, isso eu falo no geral, que não querem dizer não às coisas da carne. Coisas essas que estão em Gálatas. Ela não quer dizer não para aquilo. E ela nem pede para Deus libertação disso. Os desejos enganosos da... Tem gente que não pede. Já tem aqueles que querem e não têm força. Não sabe aonde buscar, a quem recorrer. É por isso que a gente tem que evangelizar. Porque quando uma pessoa dessa que quer, mas não sabe aonde, a quem recorrer, quando ela se depara com o evangelho da graça, ela tem força. Porque o evangelho apresenta o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque ela pensa, eu já errei tanto na minha vida, que Deus nem se importa mais comigo. Deus nem me ama mais. Quando ela se depara com esse evangelho, ela descobre o grande amor de Deus. Amém. E ela passa a ter força, porque ela quer sair disso. Já tem pessoas que ela não quer. E aí, as consequências, a conta chega, e não adianta reclamar, nem chorar depois. Ah, eu estou sofrendo tanto. Lembre-se que você buscou certas situações. Lembre-se que você nunca desejou sair de certas situações de carne. E por aí vai. E tudo que se planta, se colhe. A gente está sempre aconselhando, sempre aconselhando. Você não busca o conhecimento aqui para ser salvo, para ter a salvação eterna. A gente congrega na igreja para receber o conhecimento, a palavra de Deus, para desenvolver a salvação, a santificação, a vontade de Deus, um bom testemunho. Porque a minha consciência sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Então eu vou escolher aquilo que é certo. Nós temos consciência, abençoado.
Todas as pessoas que já adentraram por essa porta e foram iluminadas pelo Evangelho, sabem o certo e o errado, tem consciência do bem e do mal. Continua na carne porque quer. Outros porque não sabem ainda, mas outros porque quer. Porque tem aqueles, né, que ficam naquela, não tem pecado, então vou fazer tudo o que eu quero. Vai perder a boa consciência, vai perder a paz, vai perder o bom ânimo, por causa de certas escolhas que não são boas em sua vida. Se você pende para a carne, o pendor da carne dá para a morte. Mas, se você pende para o Espírito, você tem vida e paz. Romanos capítulo 8. Isso é sério. E tem pessoas que não levam isso a sério. Ah não, eu sei o que eu estou fazendo. Não vai ter sofrimento para mim não. Então Deus é mentiroso. Fechemos as Bíblias e vamos embora. Então tudo isso aqui é uma mentira. Então vamos todo mundo cair na gandaia que nada vai acontecer. Comece a roubar na empresa. Comece a enganar as pessoas. A trair seu casamento. Comece a fazer, porque não colhe. É o conselho de alguns colegas seus lá no trabalho. Ih, esquenta a cabeça não, fulana. Então vamos fazer tudo, vamos roubar o banco, sair matando. Então não colhe, não acontece nada. Deus é mentiroso. Pastor não sabe o que está pregando. É muito lero-lero. E a minha cabeça não está afim não. Que isso, meu Deus? A que ponto chegamos? Onde as pessoas não levam mais a sério a palavra de Deus, acham que tudo isso aqui é passado. Isso não tem nada a ver, Bíblia, com o presente. Porque isso aqui são escritas antigas. Isso aqui é o nosso passado, presente e futuro. Nosso passado, presente e futuro. Aqui mostra o benefício da cruz. Aqui nos dá o alimento para reinar no presente. E aqui alimenta o nosso coração de esperança que dias melhores virão. Que Deus vai fazer nova todas as coisas. Que Deus vai colocar anjos no teu amanhã para te servir. Isso é o futuro. Será que Deus é mentiroso, meu Deus do céu? Será que o pastor é um mentiroso? Não. É a incredulidade daquela pessoa. É a carne daquela pessoa. Que não quer viver. Quando se é ovelha, gente. E você está congregando, alimentando ali, se alimentando de Deus, alimentando a sua vida. O Espírito de Deus te inquieta. Te inquieta. A não ser que aquele fulano não seja ovelha. Mas se é ovelha, e você está aqui, louvando a Deus, se alimentando, Deus inquieta você. E como Ele inquieta? A não viver uma vida na carne. E você fica, né? Você fica aquele pensamento, eu não posso continuar nisso, fazendo isso, nessa situação, meu Deus, eu tenho que parar. Né? Eu tenho que parar de estar enganando, eu tenho que parar de estar mentindo, eu tenho que parar de estar fazendo isso. Meu Deus do céu, não. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Deus fala dentro de mim, eu preciso sair disso. O Espírito de Deus inquieta a pessoa que é ovelha, aquele que está alimentado por Deus. É por isso que eu digo e repito, aqui eu apacento teu espírito. Eu não apacento a tua carne, lá fora, meu filho. Papai Deus cuida de tudo. Com o alimento que está dentro de você. Agora, se você insiste, né? Porque Deus fala, meu filho, não é assim. Ele aconselha, não. Ele cuida como bom pai, como sempre faz. E você insiste. Então, o que te resta como resultado dos seus atos é o sofrimento. Adão não colheu? E por que você não vai colher? Por que eu não vou colher? Por que aquela fulana não vai colher? Por que aquela vizinha não vai colher? Se está plantando segundo a carne, por que não vai colher? Vai colher. Todos colhem. E o primeiro homem a colher foi Adão. Você está pensando que aqui no jardim você ia fazer disso aqui um carrossel, né? Da carne? Fora. Vai. Mas como? Fora, você e ela, fora. E colocou querubins para que ele não entrasse. Mas Deus é amor, pastor. E nesse amor, por trás desse amor tem o quê? Justiça.
para que o filho entenda que o pai quer conduta. Voltemos aqui às considerações da leitura. Romanos, verso agora 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Moisés representava o que? A lei. Mesmo sobre aqueles que não o que? Pecaram. A semelhança da transgressão o que? De Adão. Um errou e todos o que? Pagaram. O qual prefigurava aquele que havia o que? De vir. E foi por causa dessa injustiça que o Senhor Jesus veio e nos livrou dessa injustiça onde? Na cruz. A desobediência de Adão, o pecado de Adão. Verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito aqui é a graça, como a ofensa. Paulo aqui começa a falar, existe uma diferença. Um veio para fazer uma coisa e o outro para consertar, Jesus Cristo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o quê? Sobre muitos. Mostrando a diferença de um e do outro. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento, está vendo que o julgamento foi feito? Vai guardando essas palavras aí. O julgamento já foi feito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Transcorre. O que é transcorrer? Algo que vai mais além. Vai além de muitas ofensas. Adão pecou, mas todo mundo entrou dentro dessa ofensa. Toda a raça humana. Então Jesus estava vindo só porque Adão pecou, só por causa dele? Não. Mas ele veio porque Adão atingiu toda a raça humana. Amém? Amém? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão o quê? Em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu te pergunto, você recebe a graça de Deus? Que nela você é um abençoado, salvo, eleito, escolhido, pedra viva. Você recebe? Você recebe que Deus fez justiça por você? Então a Bíblia diz para você que você vai reinar em vida. Louve a Deus. Se você recebe, você vai reinar em vida. Aqui em Romanos, antes que eu prossiga com a leitura, aqui mesmo em Romanos, capítulo 8, verso 2, olha o que diz aqui, 8:2. Mantenha a sua mão aqui e vamos ao 8:2. Mostrando aqui, afirmando aqui que Jesus veio para realizar um julgamento. 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai te livrar ou te livrou? Te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, da maldição, do pecado de Adão e de todo mal. Então esse julgamento entre o pecado e a salvação já foi realizado na cruz. É por isso que aqui não tem nenhum pecador. As falhas são obras da carne. Eu me faço entender? Os religiosos falam, e até cantam, e até cita a evidência bíblica lá de João 1:29, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Não é assim que eles pregam? Irmãos, glória a Deus, aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus, e Ele veio para tirar o pecado do mundo, aleluia, glória a Deus, e a igreja bate palma, e aquela festa, e todo mundo, né, vibra com aquilo, mas se tirou,
por que o povo continua recebendo o ensinamento que são pecadores até hoje? Olha a contradição. Eles pregam, eles ensinam. Olha, João 1,29. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, meus irmãos, o seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Toda a igreja fala isso. Jesus nos salvou, aleluia, glória a Deus, irmão, receba. Você é um salvo. Até aquela igreja que fica de frente para a sua casa, ou do lado da sua casa, fala isso e você escuta lá de dentro. Aleluia, o sangue do Cordeiro te perdoou, irmão, glória a Deus. E por que depois eles continuam ensinando e pregando que todos são pecadores ali dentro? Incoerência, hein? Que confusão. Porque se tirou, por que continua ensinando essa insegurança? Por isso que as pessoas lá fora andam inseguras. Será que eu estou perdoado ou não? Será que eu estou salvo ou não? O pastor falou que eu fui perdoado, salvo pelo sangue derramado na cruz. Mas depois falou para mim que eu tenho que fazer isso e aquilo para ser perdoado, para ser salvo. Você, quando estava no sistema religioso, você tinha que fazer coisas para ser perdoado e ser salvo. Lembra da vigília da salvação? Lembra da vigília da purificação? Lembra da vigília do perdão? E aquele pastor, antes de começar a vigília, falou: todos vocês estão perdoados pelo sangue de Jesus, porque ele passou uma esponja, né, com sangue, lembra dessas frases usadas? A esponja do Cordeiro. Lembra dessa pregação na religião da esponja? Eu não esqueço disso. Sempre a esponja. Olha que Jesus passou a esponja nos seus pecados. E depois falava que você era um pecador. Vem aqui na frente. Fora as palavras de medo, né? Jesus está voltando. Piscou, dançou. Olhou para o lado, vai para o inferno, hein? E ainda o fanatismo que muitas igrejas vivem. Há um desconhecimento muito grande lá fora acerca do perdão e da salvação que Cristo Jesus nos deu na cruz através do seu sangue. Há muitos irmãos que estão andando sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da sua salvação, sem conhecimento que estão justificados, abençoados. Há muita gente lá fora assim, e que estão fanáticas. A terra tremeu, meu irmão, isso aí já é fim do mundo. Jesus está voltando, e o inferno está aí. A besta, o pastor falou que a besta, ela vai aparecer. E vai ser agora, no mês tal, no dia 20, vai ser assim. E vai acontecer o grande julgamento, onde Deus vai mostrar quem são os salvos e quem vai para o inferno. Mas o julgamento já foi feito. Está aqui, ó. Voltemos à leitura de Romanos. Romanos 5, verso agora 17. E assim diz Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá o quê? Vida. Ensinando aqui que você não é mais um pecador. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, pela desobediência de uma mulher, foi a Eva? Não. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Justos. Então, por meio de um homem chamado Adão, entrou a desobediência, o pecado. Por meio de Jesus, veio a justificação. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte,
assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga graças a Deus. Vamos agora a Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. E assim diz aqui, o Evangelho, Hebreus, capítulo 10, verso 19. Para que a nossa compreensão seja ainda maior, para que você saia com essa certeza, que lá em Romanos já tivemos, que o julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. Olha só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de quem? De Jesus. Porque no velho pacto se levava ao sacerdote o sangue de um animal. Mas na nova aliança foi o sangue de Jesus que nos deu acesso à presença de quem? De Deus. Diga, e Jesus abriu a porta que estava fechada. Lá atrás, para Adão, Jesus veio e abriu para todos nós de novo. Graças a Deus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho. Diga um novo caminho. Um novo caminho sem o pecado de Adão. Então o velho caminho fica para onde? Para trás. Abençoados, olhe para mim. O velho caminho de pecado, o velho caminho de condenação, da maldição da lei, do diabo e seus demônios, fica para trás. Amém. Jesus estabeleceu um novo caminho, sem as coisas do velho caminho. E tudo isso ele estabeleceu pelo véu, isto é, o seu corpo. Olha o que diz aqui. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui não está falando de um pedaço de pano, mas a religião com um verso desse, perto da Páscoa, direciona isso aqui para uma campanha. A campanha do véu. A campanha aos pés da cruz. O desafio da cruz. Uma cruz vazada no meio, onde as pessoas vão passar e o pregador, você mãe, que tem filho drogado, teu sofrimento vai ficar aqui. Quando você passar pela cruz, assim como Jesus venceu na cruz, você também vai vencer na cruz. Amém, pessoal? E você vai levar o véu para casa, e nesse véu, você vai colocar todos os seus problemas. E você vai trazer na próxima sexta-feira, ou na próxima quinta-feira, ou no domingo. Domingo, Paixão de Cristo, né? Eles estão se preparando agora para a Páscoa, vai ter campanha, desafio da cruz. E vamos encravar na cruz o pedido. Ou seja, essa leitura que nós estamos realizando não é para fazer campanha. Essa palavra aqui é para que você tenha conhecimento do que Jesus fez por mim e por você. Amém. Jesus abriu a porta que estava fechada. Ele nos deu acesso à presença de Deus. Por isso que você fala com Deus aqui, lá fora, em sua casa, porque Ele mora dentro de você. Amém. Jesus estabeleceu um caminho novo e colocou para trás aquele caminho de diabo, inferno, pecado, maldição, leis, sacrifícios e etc, etc. Tudo para trás. Um caminho novo, meu filho. E nesse caminho você é um salvo, um abençoado, um herdeiro de Deus, um mais que vencedor. Você é uma pedra viva. Mas uma leitura como essa se faz campanha, infelizmente. Seguindo, vamos seguir aqui. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza o quê? De fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavando o corpo com água pura. A água do chuveiro? A água lá da torneira? Diga a palavra. Guardemos firme o que? A confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Na graça de Deus, tenha um espírito perseverante, de manter a declaração, um espírito que acredita, que confia em Deus, um espírito perseverante, de não desistir, de ir até o fim, amém? Amém. Mantendo ali a confissão,
de colocar Deus em primeiro lugar e manter esse Deus em primeiro lugar. Muitos aqui já colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida, mas tem que manter. Manter esse Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu recebo você mantendo Deus em primeiro lugar na sua vida. E recebo você vivendo, e vivendo muito, tendo vida longa, para contar os feitos de Deus. Porque quem mantém um espírito de perseverança, vai contar, vai testemunhar muitos feitos de Deus em sua vida. Eu recebo essa palavra se cumprindo. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A carne fala, desiste, está demorando, para de fazer, para de ir, para isso e para aquilo. O que o pastor falou não faz mais não. Continue, persevere. A desistência da carne, o permanecer do Espírito. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o que eu faço aqui, ó, exortando, irmão, não desiste, bom ânimo, persevera e perdoa e ama e congrega. Vamos louvar a Deus. Conversa com Deus, tenha tempo para Deus. Eu estou estimulando você as coisas do reino. E verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, hein? Vai vendo. Antes façamos o quê? Demonstrações, exortações, e tanto mais, quanto vês que os dias o quê? Se aproximam. Então a Bíblia diz que é para ser exortado aquele que está em falta no seu relacionamento com quem? Com Deus. Então não estou fazendo nada aqui fora daquilo que Deus ensina. O que eu estou pregando para vocês é o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala, eu recebo você crendo, eu recebo você sendo obediente, em nome de Jesus. E paramos por aqui. Na parte 2, a gente continua falando desse assunto, desse precioso tema, o julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. Amém? Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida, com ministração de anjos, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.